Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje temos o review insano dos dois últimos capítulos de Blue Lock que estão pegando fogo. No primeiro vamos conhecer um lado diferente de Zag-8, o seu passado e como ele descobriu sua paixão pelo futebol, o que o motivou a entrar nessa jornada cheia de ego e superação. E logo depois vamos para o segundo capítulo, onde o clima muda completamente. É hora da seleção sub-20 da Nigéria despertar, com uma verdadeira também ajuda de Zag-8, os inspirando a despertarem seu ego, com uma nova postura e energia em campo. Pode estar chegando o primeiro gol da Nigéria, mas será que o Japão vai conseguir segurar essa pressão e esse despertar? Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder ajudar a gente aqui a fazer mais vídeos sobre Blue Lock e também sobre Class 1 of the Elite, se você também é fã desta outra obra. Tá? Então a gente tem vídeos aqui também sobre essas duas obras, porque a gente está tendo view, mas ainda tem poucos likes e poucos inscritos. Então se você é novo, por favor, já deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente aqui. E você não vai querer os próximos capítulos que vamos ter da Copa do Mundo Sub-20, já teremos o jogo contra Loki e a seleção francesa. Então vamos para o primeiro capítulo, capítulo 322, eu mesmo. Aqui a gente vai ter o início do capítulo, onde vamos ter os 15 minutos finais da partida. E aí, o ego querendo que o jogo termine 3-0 e que a seleção da Nigéria não faça nenhum gol, ele mexe um pouco no time e coloca dois novos jogadores. Primeiro jogador, o Corona, e o Height, né, dois jogadores mais defensivos. E aí tira jogadores extremamente ofensivos. Um com uma velocidade extrema, Shigiri Roma, e o outro um meio campo com um passe afiado, né, um meia que joga pela ponta, um meia aberto, que é o Hiyori. Então ele tira esses dois e coloca um jogador mais defensivo, né, como o Height, um primeiro volante, e coloca o Corona também, um lateral um pouco mais defensivo, mas que também consegue sair jogando. E aí a gente tem o restart da partida pela seleção sub-20 da Nigéria. E aí a gente volta um pouquinho, 44 dias atrás, com o ego mostrando para o Yoichi, né, o Izagi, o que ele deveria fazer para poder aumentar o seu ego e melhorar suas armas. E com isso, o treinamento especial que o ego deu para ele foi assistir em formato de DVD e também viajar pelo continente, pelo velho continente, né, pela Europa, e assistir jogos de grandes times europeus. E aí Izagi percebeu que o futebol é extremamente divertido e fascinante, e que ele mal esperava para poder voltar a jogar futebol com seus companheiros. E ao observar duas crianças comemorando, ele voltou a um pouco no seu passado e pensou por que e como ele começou a jogar futebol. Aqui nós temos Zag-8 criança com a sua família, e desde criança ele sempre teve medo de tudo, né? E aí o seu pai, tentando alegrar seu filho, comprou ingressos para poder assistir a um jogo de futebol e ir a um estádio. E aí, ao perceber que o seu filho estava completamente quieto e observando o jogo com atenção, os pais de Zag-8 perceberam surpresa, né, por ele ter medo de tudo e não redor de tantas pessoas gritando. Eles perceberam que Zag-8 permaneceu em silêncio, uma coisa que era extremamente difícil, principalmente com coisas pequenas como um mosquito. E aí o Zag-8 começou a sentir uma paixão ardente sobre futebol a partir de um gol. Então ele observou o gol, observou a comemoração da torcida, a comemoração do jogador, e esse sentimento foi para o seu cérebro. E foi como se ele tivesse acordado e ter conquistado esse sentimento. E a partir daí, ele disse que queria tentar isso e se inspirou em um jogador que mais pra frente, eu acredito que ele não esperava isso, ele jogou e participou no mesmo campo dele, que é o seu ídolo Noel Noah. E aí ele jogou junto com ele na liga Neo Egoísta. E aí vai relembrar um pouquinho que a gente viu lá no começo da obra, né, na partida que ele teve e que ele perdeu ao passar a bola. Hoje com certeza ele não faria isso, mas estando prestes a morrer e desistir do futebol, ele entrou para o projeto Blue Lock, que foi quando ele quase perdeu tudo, mas ganhou um outro sentimento, o ego, que hoje arde dentro do coração dele. E aí, voltando para a partida, a gente tem o Corona e o Height, dois jogadores que entraram agora conseguindo roubar a bola de Onase, e a bola sobra para Zag-8. E aí ele começa o contra-ataque de Blue Lock e diz que quem vai viver minha vida, a vida dele será ele mesmo, e ele quer viver sua vida neste campo de batalha. E ele pede um estímulo do futebol para que ele consiga melhorar cada vez mais, para conhecer um novo eu. E agora a gente tem o próximo capítulo, capítulo 323, Esperança Brilhante. E aí logo após Izagi
fazer essa afirmação, ele rompe o campo de defesa em direção ao campo de ataque da seleção sub-20 da Nigéria. E aí a gente começa a perceber que Zag ele tá tentando fazer com que os jogadores da seleção sub-20 da Nigéria despertem. E aí até o capitão, o Aiko, começa a conversar com o Zag8 e diz para ele tomar cuidado com as provocações. E diz que o Ego, assim como eu falei no último capítulo, pediu para que eles ganhassem de 3-0, que o outro time não faça mais nenhum gol. E aí, com uma afirmação interessante, deixando Aiko surpreso, ele disse que ele pode transformar em dados. Se apenas um deles despertar, ele vai conseguir se adaptar, e então o Blue Lock vai evoluir ainda mais. Aiko fica extremamente surpreso com a tamanha da ganância do ego de Zag8, e por isso que ele é chamado de o maior egoísta dentro de Blue Lock. E diz que vai deixar a linha defensiva com o seu capitão e se manda para o ataque. E aí a bola fica com Bátira, que faz um passe de escorpião, né, um passe de calcanhar por trás. Só que para, né, Mikael Hell, só que o defensor da seleção nigeriana intercepta o passe e a bola sobra para o seu capitão, camisa 10, que vence a defesa contra o Caraço, nosso corvo. E aí a gente também tem um pouco do passado desses jogadores, né, um pouco antes deles entrarem na Copa do Mundo Sub-20, onde eles têm uma pequena troca de conversas entre o Kubo e o Onazi, dizendo que a probabilidade deles fazerem gol está caindo, mesmo eles ganhando os jogos. O fato deles chegarem menos ao ataque está se transferindo isso no Onazi. E aí ele sugere para que a seleção sub-20 da Nigéria tenha um outro atacante com o perfil de Onazi, que possa decidir jogos. Contudo, Onazi ainda sem o ego do atacante, o ego que a gente está acostumado a ver dentro de Blue Lock, e focado em jogar em amizade, jogar com seus amigos, ele rejeita a ideia do seu capitão e diz que apenas ele será necessário para a vitória. Com isso, voltando para a partida, a gente consegue ver, e o Kuzo, o capitão, também consegue perceber que essa ideia saiu pela culatra e que ao bater de frente com uma seleção muito forte como é a seleção sub-20 do Japão, ele foi exposto pelo Blue Lock e também por Zag8. E aí, mesmo assim, ele ainda quer ver onde Onazi conseguirá almejar com seu futebol. Então ele corta a defesa e os jogadores ficam surpresos com tamanha velocidade, e que antes ele não tinha demonstrado isso. Então aqui a gente pode ver que a gente tem o primeiro despertar do seu camisa 10 e capitão, que faz um passe de canhota com uma curva para o seu centroavante, camisa 9, Onazi. E aí a gente vai ter uma última disputa para finalizar o jogo entre o atacante e a única esperança de gol da seleção da Nigéria, Onazi, e a última muralha da seleção sub-20 do Japão, Olivier Aiko. Quem será vitorioso nesta última batalha? Será que a gente vai ter mais um contra-ataque da seleção sub-20 do Japão? Eu acredito que não. Acredito que a gente vai ter o último ataque, ou o jogo vai se permanecer em 3-0, ou o jogo vai ficar em 3-1 com a Nigéria conseguindo um gol para diminuir o massacre que foi este jogo. Então, pessoal, é isso. A gente foi do passado inspirador de Zag, mostrando como ele se apaixonou pelo futebol, até o despertar, né, ou o começo do despertar da seleção da Nigéria. Esses dois capítulos mostraram que o Blue Lock está num nível completamente novo, onde massacrou uma seleção mundial, uma seleção conhecida mundialmente. Agora o jogo vai esquentar de verdade, chegando ao seu ápice final, a última partida, a última jogada para poder finalizar a partida. O Japão precisa parar essa jogada e a Nigéria mostrou que não vai facilitar nem um pouco. Bom, se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta o que você achou desse desenvolvimento e se inscreve no canal se você é novo, porque o próximo capítulo promete ainda mais emoção com o final da partida e reviravoltas dentro de campo. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.